Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, motivo de muita alegria ver os irmãos aqui nessa noite. Eu queria estar convidando os irmãos para abrir a Bíblia em Lucas, aleluia, Lucas capítulo 16 e o versículo 19 em diante. Quero estar aqui apresentando os visitantes da noite, aleluia, se encontra aqui no nosso meio, que é a nossa irmã Raíssa e o nosso irmão Biel, aleluia, a igreja. Como nós vamos receber os nossos irmãos nessa noite? Seja bem-vindos em nome de Jesus, volte sempre, traga mais gente. Glória a Deus, motivo de muita alegria conhecer vocês, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 16, versículo 19, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar aqui hoje aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor Jesus. Todos acharam? Lucas capítulo 16, versículo 19. A palavra do Senhor vai dizer assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias na regalia e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejavam alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que me molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, os ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Amém. Fique com a sua Bíblia aberta, aleluia, pode se assentar, louvado seja o nome do Senhor. Tem aqui, em uma letra mais forte em cima, a parábola do rico e Lázaro, Tem um probleminha aí, que alguns afirmam que esse trecho não é uma parábola, Parábola quer dizer, está ao lado, que Jesus contou muitas parábolas, porque ele queria simplificar aquilo que era muito difícil. Então Jesus ele contava parábolas, a parábola do semeador, então do jovem. Então ele contava muitas parábolas para que pudesse ser melhor de entender. Mas as parábolas, elas não davam nome às pessoas. E essa que eles falam que é uma parábola, tem o nome aqui de Lázaro, que não é o Lázaro de Betânia, aquele que foi ressuscitado ao 4º dia, e tem também Abraão. Então alguns falam que não é uma parábola. Sendo assim, ou é uma parábola ou não sendo uma parábola, não tem problema, porque tudo que Jesus falava nas parábolas era para simplificar. Então aqui não tem mentira nenhuma, sendo uma parábola ou não sendo uma parábola. Então aqui Jesus, quando ele vai falar que o rico e Lázaro, ele está querendo que as pessoas entendam como vai ser depois. Era o que ele queria passar para as pessoas, era o entendimento e o ensinamento. É isso que Jesus se importava. Então, a gente entende que isso aqui foi algo que aconteceu.
Quando é parábola, é algo que não aconteceu, é só uma história. Mas quando não é uma parábola, se torna algo que aconteceu. Algo que aconteceu. Mas isso não tem problema. Aqui, nessa parábola, né, que Jesus conta, se isso não aconteceu ou não aconteceu. O que importa é o ensinamento que Jesus quer nos passar nesse texto. Sendo assim, Jesus ele vai contar isso para o seu discípulo e as pessoas que estão à sua volta. E eis uma questão, né, que eu estava conversando com a minha esposa em casa, e a gente estava conversando um pouco sobre isso. E hoje foi louvado alguns louvores, falando sobre, né, o céu, falando de rua de ouro, e o Senhor Jesus ele quer falar nessa noite, né? E uma pergunta que eu coloquei como tema é: iremos nos conhecer lá no céu? Iremos nos conhecer após a morte? Iremos ter consciência depois que nós morrermos? Iremos ter? É uma pergunta que todo mundo faz. É uma pergunta que todos nós fazemos. Será que vamos reconhecer alguém? Será que vamos, né, ter a consciência de saber o que nós fez aqui na terra? Será que vamos ter essa consciência? Né? É uma pergunta que todo mundo se questiona, né? Todo mundo se questiona. E Jesus ele vai responder aqui. Jesus ele vai responder. Mas esse texto ele também nos mostra a importância, e é o que eu vou tratar nessa noite, a importância de nós fazer aquilo que tem que ser feito enquanto temos vida. Enquanto temos vida. Porque nós temos o costume de deixar para buscar, de deixar para fazer para o Senhor, de buscar o reino de Deus. Mas não, amanhã eu faço, não, depois eu evangelismo, depois eu falo de Jesus para alguém, depois eu faço aquilo que eu tenho que fazer para Deus aqui na terra, depois eu faço. Achamos que nós vamos viver a eternidade, e não é assim. Não é assim. Nós temos um tempo aqui determinado por Deus. Muitos vão viver, né, eu gosto de falar aqui, até uns 80, alguns nascem e já morrem, outros vivem até 100, já chegou pessoa de, acho que chegar até 120 anos, né, aqueles chineses lá que comem bem, eles chegam até uma idade bem avançada, né, mas tem alguns que morrem com 20, 30, 40, 50, alguns nascem, já morrem, então é assim. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, né? Sendo assim, Jesus ele vai contar essa parábola, essa história. E eu quero pegar o primeiro ponto aqui, eu dividi em 4 pontos, e eu quero trazer o primeiro ponto para os irmãos. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas. Vamos ler o versículo 19 até o 21. Lucas já vai colocar ali no telão, a gente vai acompanhando os irmãos que não conseguiram abrir a Bíblia. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lambiam as chagas. O primeiro ponto é a forma que os dois viviam aqui na terra. A forma que os dois viviam. A Bíblia vai relatar que existia um homem rico, riquíssimo, que vestia de púrpura e de linho fino. Eram os melhores tecidos da época. Era roupa de marca da época. Roupa que era cara, muito cara. E a Bíblia vai relatar que esse homem ele fazia grandes banquetes. Ele se mostrava, ele gostava de fazer aquela mesa farta, aquela mesa cheia de coisa, para se mostrar que ele era rico, para se mostrar, não, eu sou rico, eu sou muito rico, eu sou muito rico. E hoje não é diferente. Hoje também não é diferente. Quantas pessoas não vivem dessa maneira? E não é proibido ser rico, não é proibido. A gente não prega o propósito de você ser miserável, não. Nós temos que ser abençoados, nós temos que ser prósperos. Mas ele esbanjava, ele falava, não,
eu sou muito rico, e não ajudava ninguém. Ele esbanjava, era regalia em cima de regalia, e nós vemos isso muito hoje. Quantos homens milionários compram carros caríssimos, compram aquelas comidas, a gente vê aqueles vídeos lá, aquele cara lá que ele joga o salzinho assim, ó, só dele jogar o salzinho assim, já aumenta a comida em uns 3, 4 mil reais. Aí as pessoas, só para ele cortar a carne na sua mesa, ele cobra $600, só para ele lá pessoalmente cortar a carne. Aí ele joga um negócio lá, uma tinta, para dizer que é ouro. Aí ali todo mundo, ali era regalia, precisa daquilo, mas eles têm tanto dinheiro, que eles não se importam com isso, não está nem aí. Mas é um detalhe, que como esses dos dias de hoje, eles sabem muito bem que existem pessoas que necessitam, pessoas que estão passando por necessidade. Aquele rico da época também sabia por quê? Porque a Bíblia vai dizer, no versículo que foi lido, que existia um homem chamado Lázaro, que jazia, ele ficava na porta desse homem rico, e ele desejava comer as migalhas que caía da mesa do homem rico. Irmão, quando você lê esse texto, dá um sentimento de tristeza, porque imagine só, uma mesa farta, cheia de comida boa, e o cara não chamar um mendigo para sentar e comer junto com ele. Sobrava a comida na casa desse homem, mas o Lázaro, ele estava tão aflito, ele estava tão com fome, que ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa desse homem rico. Quantas pessoas hoje não passam por necessidade? No Brasil, graças a Deus, no Brasil tem a fome, tem muita fome no Brasil, muitas pessoas no Brasil passam fome, mas tem lugar na África que eles macetam o barro e colocam sal e capim para o estômago não revirar dentro da barriga, para eles não morrerem. Eles colocam sal, água, barro e capim para eles não morrerem. Alguns estudos falam que, eu não sei se é 5 minutos ou é 5 horas, a cada 5 minutos ou a cada 5 horas, uma criança morre de fome no mundo. Aí você olha para as pessoas bilionárias e você não consegue entender. Mas quando você vai para a África e você entra numa igreja, a igreja não precisa nem ter teto, mas aquela igreja, ela não só é lotada de pessoas adorando a Deus, mas também lotada da presença de Deus. Como entender isso? Como entender isso? E homens bilionários sofrendo de depressão, homens bilionários colocando uma corda no pescoço e se matando. Como entender? Então eles viviam, ele desfrutava, um homem, ele desfrutava da vida, ele queria o que ele quisesse, ele podia ter. Se ele quisesse ter uma moto nova, ele vai lá na loja e compra. Se ele quiser um carro zero, ele vai lá e compra. E o outro Lázaro, se ele quiser uma cesta, ele não tem. Se ele quiser ir passear, ele não pode. Se ele quiser coisas simples, que a gente às vezes acha que é simples, você entrar numa lanchonete e pedir um lanche, às vezes a gente não dá valor nisso, mas Lázaro não conseguia fazer isso, porque ele não tinha. Ele jazia na porta do rico, mendigando. E Lázaro não só mendigava, mas ele estava enfermo. Lázaro, quando ele sentava ali, ele estava tão debilitado que os cachorros vinham, e cachorro na época era impuro, e os cachorros lambiam a chaga de Lázaro. Como entender isso? Mas vamos voltar lá no começo. Quantos anos nós vamos viver aqui? 80 a 120 anos vamos viver aqui. Alguns um pouco menos, outros um pouco mais, mas nós não vamos passar disso. Nós não vamos
vamos passar disso. E é o segundo ponto, que se encontra aqui no versículo 22. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Era rico? Era rico. O outro era pobre? Era pobre. Mas eles tinham uma semelhança. Os dois morreram. A morte não escolhe conta bancária. A morte não escolhe cor. A morte não escolhe país que você vive. A morte não escolhe idade. A morte não escolhe nada disso. Ela vem e leva. Corpo físico vem e vai. Do pó viemos e para ele retornaremos. Não tem. Não tem aquele que vai. Não tem bom. Não tem bom, não tem ruim. Não tem. Não tem homem, não tem mulher, não tem criança, jovem, adolescente, adulto, velho, não. Todos nós morremos. A não ser se Cristo voltar. Mas se Ele não voltar, todos nós vamos passar pela morte. A morte do corpo. Todos nós. E a Bíblia diz que os dois morreram. Não foi só Lázaro que morreu, mas o rico também morreu. Não foi só o rico que morreu, mas Lázaro também morreu. Todos, os dois, passou pela morte. Aí a Bíblia vai dizer: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o lugar de descanso. O seio de Abraão é o lugar de paz. Todos que morreram, de Adão até Cristo, ficou no seio de Abraão. Todos que morreram, de Adão até Cristo, está no seio de Abraão. Todos aqueles que temem ao Senhor. E os ímpios que morreram, todos os ímpios que morreram, segundo o estudo, eles, de Adão até a guerra de Gog e Magog, é uma guerra que vai ter nos fins dos tempos. Esses estão no tormento eterno, no lugar de tormento. Todos esses que morreram, ímpio, estão nesse lugar. E todos aqueles que morreram, que creem, chamado cristão, que crê que Jesus o salvou, todos eles, pela fé, estavam no seio de Abraão, até Cristo. Depois de Cristo, quem morreu em Cristo Jesus, está debaixo do trono de Deus, no terceiro céu. Tem 3 céus: o nosso céu, que o avião voa. O céu, que tem um satélite, segundo céu. E o terceiro céu, aonde está o trono de Deus. Todos esses que morreram agora em Cristo Jesus, estão lá, debaixo do trono de Deus. Já estão desfrutando das bem-aventuranças lá no céu? Não. A Bíblia diz em Apocalipse 6, que os que morreram em Cristo, estão clamando por justiça, embaixo do trono de Deus. Todos esses que morreram. Então, todos que morreram até agora estão lá no terceiro céu. E todos os ímpios que morreram estão no lugar de tormento. É o que Jesus fala aqui. Jesus falou. E então, essa é uma das diferenças. Todos nós vamos morrer, mas o lugar que vamos, é aí que está o detalhe. Para onde nós iremos? É aí que está a questão da coisa. É aí que é o terceiro ponto. As condições pós a morte. A nossa condição depois que nós morrermos. Como vai ficar?
a nossa condição. E é aqui que nós entramos na parte que nós temos mais dúvida. Vamos estar lendo o versículo 23. Eu dividi em 3. O 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele olha, e olha, quando o rico está lá no lugar de tormento, ele olha para cima e vê Lázaro encostado no peito de Abraão. Encostado no peito de Abraão, descansando, tranquilo. Aí que está alguns detalhes. Vou entrar mais depois nesse detalhe. Que quando o rico olha, ele vê Lázaro encostado no peito. E quando ele está lá, no lugar de tormento, ele vê Lázaro tranquilo, em um lugar de paz. E ele conhece, e ele vai e reconhece Lázaro. Imagine agora você chegar lá, igual o rico estava, olhar para cima e ver aquele homem que ficava na sua porta mendigando, encostado no lugar de paz, na tranquilidade, repousando do sossego. Será que seria difícil? Você já parou para imaginar? Já parou para pensar nisso? E a Bíblia continua. E clamando disse, no 24: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele estava atormentado, o rico, mas ele não vivia regalia aqui na terra? Mas ele não vivia tranquilo aqui na terra? Tudo que ele queria ele tinha, e agora que ele morreu, ele está atormentado, e parece que a soberba dele ainda não caiu, porque ele não se dirige a Lázaro, ele se dirige a Abraão. Ele fala: Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque. Manda. Ele acha que ele manda ainda em alguma coisa. E tem muitos ricos que ele tem tanta soberba. Não é só rico não, tem tantas pessoas que não temem a Deus, que tem tanta soberba que ele acha que quando ele morrer ele vai mandar, ele vai levar as coisas dele, ele vai mandar em tudo, mas ele vai viver no lugar de tormento. Ele vai ser dia e noite atormentado, dia e noite atormentado, não vai ter paz nem um segundo, não vai ter um minuto de paz. Já parou para imaginar? Você desejar que um dedo seja molhado na água para refrescar a sua língua. E agora o calor, né? A gente toda hora está bebendo água, toda hora está querendo se refrescar, tomar um banho gelado. E lá, nós está com 30, no máximo aí 35 graus. Lá vai ser muito mais, muito mais. Já parou para imaginar? E a Bíblia vai continuar no 25. Eu quero ler o 26 primeiro, está explicando isso para os irmãos. O 26 diz assim, ó: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós
não poderia nem tampouco os de lá passar para cá. Abraão vai falar para o rico: olha, nem se nós quiséssemos te levar água, nós ia conseguir, e nem se você quisesse passar agora para cá, não ia dar. Morreu, acabou. E a gente leva as coisas na brincadeira, acha que inferno, acha que céu é brincadeira, acha que as coisas é brincadeira de criança. Não é. Abraão vai falar para ele: nem se tu quiser passar para cá tu pode, nem se eu quiser ir para lá eu não posso, porque há um abismo entre nós chamado Tártaro, um abismo onde os demônios estão, que não tem como passar. Então não é brincadeira. O inferno existe, e existe e é real. Não é uma historinha que a gente conta, não é. Ele existe. Ore para que não vá para lá, porque ele é real. E às vezes a gente pensa que eu vou brincar, eu vou viver aqui igual o rico, vou viver de qualquer maneira, eu não estou nem aí, eu não estou nem preocupado com a minha salvação. Mas que morreu, acabou. Eu estou preocupado com você, senão eu não estaria falando isso aqui. Eu não conto nada. Se Deus me der uma palavra para levantar a sua autoestima, eu vou ministrar aqui com maior alegria. Mas a minha preocupação é com a salvação, porque eu não quero que você vá para o tormento eterno. Eu não quero que você sofra, porque às vezes a gente fala e às vezes a gente pensa, as pessoas pensam que é brincadeira, mas não é. O inferno existe, ele é real, ele é tão real quanto esse copo que está aqui na minha mão. É real, não é brincadeira. Eu não estou falando isso para colocar medo em você, eu estou falando isso para que você entenda e enxergue que é real as coisas. O céu é real, mas o inferno também é real. Não é o calor que nós estamos passando por aqui, não é. E a gente às vezes brinca com a nossa salvação. Às vezes a gente gosta de deixar para estar em comunhão com Cristo amanhã, mas o dia é hoje. Morreu, acabou. Fica brincando, morreu, acabou. Se você tem um infarto agora, acabou. Acabou, meu irmão. Acabou, já era. Não tem segunda chance. Não tem. Você está brincando por quê? Você está brincando porque você acha que tem segunda chance? Está pensando que é videogame? Está pensando que é fase? Que você tem vidinha? Acabou, querido, acabou. Acabou. Amanhã eu vou, amanhã eu me conserto com Deus. Se morrer eu não posso te tirar de lá, porque é um abismo que nem que está lá vem para cá, e nem que quem está aqui vai para lá. Acabou. Acabou. É sério as coisas de Deus. Cristo morreu não à toa, Ele te amou não à toa, porque Ele sabe o que se passa lá. Ele sabe a condição para onde você vai. E o 25 para nos trazer um alerta maior ainda, que as coisas de Deus não são brincadeira. O 25 diz assim: disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora é este consolado e tu atormentado.
Lucas, coloca Mateus 8, 11. E depois Mateus 7, 21 em diante. Primeiro coloca Mateus 8, 11. Aqui, Abraão vai falar para o rico. Você lembra? Por que Abraão vai falar isso? Você lembra? Porque muitos têm a ideia de que quando morrer não vai lembrar de mais nada. Mas não faz sentido. Se você estiver no tormento eterno, você vai saber porque você vai estar lá. Você vai ter consciência. Então você vai sentir o sofrimento. Você vai sentir o fogo. Você vai saber por que você foi para lá. Você vai ter total consciência. Lembra que foi lido anteriormente? Ele olhou para cima e viu: Abraão, fala que Lázaro. Ele lembrou de Lázaro. Ele conhecia Lázaro. Então você vai lembrar lá. Você vai se lembrar. E no céu também vai ter memória, vai ter consciência. Você vai saber. Mateus 8. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Você vai saber quem é Abraão lá no céu. Você vai saber quem é Isaque lá no céu. Então nós vamos se reconhecer lá no céu. Nós vamos ter consciência. Nós vamos ter isso. A consciência. Tanto no céu quanto no inferno. Mateus 7, 21, Lucas. Nós vamos ter a consciência, a plena consciência do porquê nós estamos lá. Qual a razão que nós estamos lá? Porque não faria sentido nós fazer tudo aqui na terra e chegar lá no céu. A Bíblia diz que nós vamos receber recompensa e nós vamos saber por que estamos recebendo recompensa. Então nós vamos ter consciência. Mateus 7, 21, depois você passa para o 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que me faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Essas pessoas é que não vão entrar no reino do céu. Elas vão falar: Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Então, ela vai lembrar que aqui na terra ela profetizou. Diz ela que em nome de Jesus. Mas não. Essa pessoa vai para a condenação eterna. Então ela vai se lembrar do que ela fez aqui na terra. Então não se engane levando a vida, igual diz aquela música, a música mundana, né? Deixa a vida me levar. Vida não é assim. Vai nesse deixa a vida me levar, que aí você vai. Aí é complicado. E ela nos leva não para o céu, mas para o lugar de tormento. Então você vai se lembrar das coisas. Aquele que está no tormento eterno, ele vai se lembrar o porquê ele está lá, o que levou ele lá. Aí você pode me perguntar nessa noite: Lucas, coloca Isaías 65, Isaías 65, 17, para que você entenda nessa noite, após a nossa morte, o que acontecerá. Aí você pode me perguntar: pastor, Isaías 65, 17, pastor, e lá no céu?
A Bíblia diz que não vai ter tristeza, porque a Bíblia diz que Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, não haverá tristeza, e nós vamos se lembrar, correto? Nós vamos se lembrar. Eis a questão: pastor, eu fui para o céu, o Senhor falou que nós vamos se lembrar, e aquela pessoa, meu parente, que vai para o lugar de tormento eterno, o que acontece? Se eu me lembro, eu ficarei triste, e agora? O que vocês acham? Isaías: porque eis que eu crio novos céus e novas terras, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Nós que subimos para o céu, vamos ter consciência, vamos reconhecer, pastor, nós vamos casar e dar-se em casamento? Não, porque nós vamos ter o corpo glorificado, o corpo perfeito. Nós não vamos precisar casar e nem se dar em casamento, nós não vamos ter mais isso. Mas o meu amor com a minha esposa, nós vamos amar todo mundo de igual forma, nós vamos ter a plenitude do amor, vamos amar todos da mesma forma. Mas e a pergunta, pastor, e as pessoas que ficaram aqui na terra, nós vamos nos lembrar? Lá no céu, entenda isso, não haverá tristeza. Se não vai haver tristeza, você não pode lembrar das pessoas que ficaram e ficar triste. Não pode, não vai ter isso lá no céu. O que vai acontecer então, pastor? Veja bem, Isaías disse, ele cria novos céus e nova terra, e as coisas que se passaram, ele vai fazer esquecer tudo. Mas tudo o que? A consciência vai permanecer. Mas lá no céu, nós vamos ter o senso de justiça, e nós não vamos ficar tristes. Qual é esse senso de justiça, pastor? É o senso de justiça de você olhar para aquela pessoa que ficou, mas o senso de justiça vai ser pleno e perfeito. Você vai saber o motivo que ela ficou, e você não vai ficar triste, porque você sabe por que ela ficou. Não vai ter tristeza, porque você vai ter esse entendimento. Então você não vai sofrer. Pastor, ficou alguém, você vai olhar, um exemplo, misericórdia, ficou um parente meu, eu lembro dele, eu sei quem é, eu poderia ficar triste, mas lá no céu não. Você vai ter um senso de justiça, o seu senso de justiça vai ser perfeito. Você vai saber por que ele ficou, por qual motivo. Então você não vai ficar triste, porque você vai entender o entendimento, por que ele ficou. Então você não vai ficar triste quando olhar. Então, esse ponto, fica tranquilo. Quando você chegar no céu e olhar para a pessoa que você conhece, fulano não está aqui, você não vai ter tristeza em lembrar, não vai ter lembranças tristes. Você foi traído, você foi maltratado, você não vai ter essa lembrança. Tudo que você passou aqui, todo sofrimento, a Bíblia diz que toda lágrima vai ser enxugada pelo Senhor. Então não se preocupe, lá no céu você vai ter plena alegria, plena felicidade. Então não se preocupe com esse ponto. Você não vai lembrar e olhar e falar, meu Deus, ficou fulano. Não vai ter nada disso. Então fique despreocupado, não vai ter nada disso. E agora eu quero concluir com o versículo 27, 28, 29, 30 e 31. E disse ele, a missionária Carol e a Tainá, pode se preparar. E disse ele, rogo-te pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que vão e venham também, para que não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse,
se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, essa história de o povo ir na cartomante, em fulano de tal, bezendô, conversar com o morto, é balela. Não existe isso. O morto não volta, não. Quem vai lá nesses lugares está conversando com o demônio. É demônio que incorpora a pessoa e a pessoa fala com o demônio. Depois de morto, não volta mais. Acabou. Está conversando com o demônio. Assombração. Fulano de tal está atormentando na rua. Não é fulano de tal, é demônio. Demônio. Morto não volta. Morto não volta. Não tem essa de morto voltar. Morto, morreu, acabou. Ou está no tormento eterno, ou está debaixo do trono de Deus. Não existe morto voltar. Não existe. Não tem essa. Morto não volta. E o rico vai falar: Abraão, volta lá para converter os meus pais. Quer pregar o evangelho? Prega enquanto está vivo. Depois que morreu, acabou. Quer pregar para o parente? Quer pregar para o vizinho? Prega enquanto está vivo. Morreu, acabou. Não pode pregar também mais não. E o que está em tormento eterno, esse lembra do pai, da mãe, fala, e está em sofrimento. Esse vai sofrer eternamente. Esse, o negócio dele é sofrer. E ele lembra do sofrimento. Eu não quero que meus pais, meus irmãos venham para cá. Ele está sofrendo. E ele quer que Abraão mande alguém, ressuscite dos mortos, para ir lá falar com eles. Fala: não tem essa. Por que você não se converteu enquanto estava vivo? Morreu, acabou. Morreu, acabou. É o que Abraão vai falar para ele. É o que Abraão deixa claro para ele. E Abraão vai falar: não tem Moisés? Na época, né? Na época ele falou Moisés e os profetas. Moisés o quê? Não tem a lei para instruir ele o que é certo e o que é errado? É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Não tem os profetas para falar para eles: arrependei-vos? Não tem? Então, se a gente não ouve a lei do Senhor, os profetas falando, os pastores falando, os irmãos falando: se converta, dirás alguém que ressuscite dos mortos. Cristo ressuscitou dos mortos, eles não acreditaram? Então não tem essa. Morreu, a gente tem que se converter enquanto estamos vivos. Nós temos que buscar a Deus enquanto estamos vivos. Porque passou daqui para lá, não conseguimos mais pregar o evangelho. O papel de pregar o evangelho é para nós que estamos vivos. Chegar lá, aí a pessoa chegou, igual o rico, chegou lá no inferno, começou a lamentar que queria, e muitos estão assim: não quer fazer enquanto está vivo? Dirás, e depois que morrer, vai querer fazer? Tem que fazer enquanto está vivo. Depois que morreu, acabou. Essa é a palavra que o Senhor Jesus me deu para ministrar nessa noite. Que os irmãos possam receber essa palavra nessa noite. Temos que fazer enquanto estamos vivos. Temos que buscar Deus enquanto estamos vivos. Porque o lugar de tormento é terrível. Não é brincadeira. Ele existe, ele é real. O céu também é real. Então temos que buscar o céu enquanto estamos vivos. Não depois de morto. Porque depois de morto acabou. Lázaro, o rico tentou. Pode louvar. Aleluia. O rico tentou. Pediu para pregar para os seus irmãos, para o seu pai, mas não tinha mais jeito. Não tinha mais solução. Que nessa noite você possa ficar com essa palavra.